Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita. Mais uma vez nesse recanto de paz e luz, que nos deixa com o coração enternecido, porque sabemos que nada sabemos, mas que Jesus está junto de nós. Sabe que também nós temos nos esforçado para sermos melhores, o que é muito difícil. Nós corremos sempre através dos dias em aflições, mas que esse momento é um momento de paz, é um momento onde nós paramos para refletir nos ensinamentos do Divino Mestre. E é isso que nos alegra, que nos conforta, essa doutrina bendita que nos dá esse conforto, essa luz. Por isso aqui estamos mais uma vez para o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje nos traz a lição que se chama Amas o Bastante. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel. Amas o bastante? E aí está uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17, que diz assim: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Jesus já tinha perguntado a ele, então, por duas vezes antes disso: Pedro, me amas? E ele falou: claro que amo, Senhor. Perguntou novamente Jesus: Pedro, você me ama? Claro, Jesus, claro, Mestre, que te amo. E ele pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Nós já íamos sair com as tamancas, né? Mas Pedro não saiu com as tamancas. Ficou indignado, sim, com Jesus tendo perguntado para ele pela terceira vez. E Emmanuel nos traz uma explicação fabulosa, que diz assim: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram
peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficientemente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Olha que coisa mais linda! E é verdade. Quando nós fazemos alguma coisa com amor, quando temos amor, como fica mais fácil, como fica mais, assim, verdadeiro. Então Jesus não precisava saber se Pedro sabia dos ensinamentos dele, quanto ensinamento Jesus tinha plantado em seu coração, se ele sabia as normas, se ele sabia o caminho a seguir. Ele sabia que se Pedro tivesse amor a ele, iria levar a tarefa do seu apostolado em frente, que ninguém jamais ia duvidar daquilo que Pedro falasse, porque ele tinha amor pelo Cristo, era fiel, era devotado e faria o seu melhor, porque pensa na pessoa que você mais ama. Você não dá o seu melhor. Por isso que Jesus pergunta a Pedro insistentemente se ele o ama. Porque se ele o amasse, ele ia cumprir aquilo que Jesus propôs a ele. Ele divulgou a boa nova com tanto carinho, com tanto amor. Quando fundou a Casa do Caminho, acolhia a todos que ali passavam. Pensa no amor que Pedro tinha para com Jesus. Tanto que a sua palavra não se perdeu, os seus exemplos não se perderam, a sua trajetória não se perdeu. Quando Jesus disse a Pedro que ele ia edificar a igreja de Jesus, não era a igreja de pedra, não era a igreja que nós conhecemos como Vaticano, era a igreja do amor, da caridade, do auxílio, da compreensão. Essa era a igreja
que Jesus propôs a Pedro. E ele o fez quando ele tinha a casa do caminho, que lá passou Paulo, que lá passou tantos outros apóstolos a cuidarem, a ajudar a todos aqueles que por lá passavam, estropiados. Ele continuou a tarefa de Jesus e passou os seus ensinamentos para frente. Essa era a edificação da igreja, do templo de Jesus. Por isso ele pergunta com tanta veemência: Pedro, tu me amas? Que nós possamos amar a Jesus uma fração do que Pedro amou. Que nós possamos edificar a igreja não para todos, mas dentro de nós mesmos. Que nós possamos amar Jesus para seguirmos os seus passos e disseminar os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que derrame suas bênçãos sobre nós e que nós possamos todos os dias lembrar do que Ele nos deixou e do amor que Ele nos tem. Graças a Deus.